Episódio 4, Uma Nova Esperança. É o primeiro filme da série, como eu já havia dito. Ele foi feito em 1977. E ele acontece dentro da cronologia 19 anos depois da vingança dos Siths. Então o Império está instaurado, Darth Vader e Darth Sidious comandando tudo. 19 anos se passaram, ou seja, aquelas pessoas remanescentes da República criaram o que a gente chama de Aliança Rebelde. São aquelas pessoas que vão lutar, obviamente, contra esse Império. E a Leia, filha do Darth Vader, ela, que é antigo Anakin, né? Ela é uma das grandes líderes aí da Aliança. E eles conseguiram roubar os planos da Estrela da Morte. O que é a Estrela da Morte? É uma arma que o Império estava fazendo. É uma arma do tamanho de um planeta. Com um tiro ela conseguiria destruir um planeta. E eles conseguem os planos da Estrela da Morte para quê? Para destruir a Estrela da Morte, e nesses planos eles conseguiram encontrar os pontos fracos da Estrela da Morte. Leia, ela é capturada, mas ela coloca os planos da Estrela da Morte aonde? No R2-D2, olha aí de novo ele aparecendo, ganhando destaque. E aí R2-D2 e C3PO são descartados, fogem, eu sei lá o que acontece com eles. Eu sei que eles acabam chegando em Tatooine, e o Luke, sem querer, acaba comprando os dois droids, comprando o R2-D2 e comprando o C3PO. Lá limpando o R2-D2 e o C3PO, aperta um botão e ele vê um holograma de uma pessoa, que no caso era a Leia, falando: Obi-Wan, você é a única pessoa que pode salvar a gente, por favor, venha nos ajudar. E aí ele fica, Obi-Wan? Obi-Wan é aquele senhor Ben-Wan que mora aqui aqui perto? Ali na esquina? Porque lembra que eu falei que o Luke foi mandado pra Tatooine, mas o Obi-Wan foi junto pra poder ficar de olho, afinal de contas sabia que era o filho do Vader, então ele tava lá pra proteger, pra alguma coisa que precisasse. Então ele vai lá confrontar, e aí? Que história é essa aqui, ó? Encontrei esse R2-D2 pra aqui, é seu e tal. Encontrei essa mensagem pra você é esse cara. E o Obi-Wan acaba se revelando como um Jedi. Ele acaba explicando um pouquinho da história. Não fala nada de Luke, que é irmã dele, nem nada. Que ela é irmã dele, nem nada disso. Mas fala que ele é um Jedi, não sei o que. E começa a treinar, inclusive, o Luke pra força. Nesse meio tempo, eles decidem, então, fazer o quê? Salvar a Leia. Afinal de contas, ela tinha sido presa. Perdão. E aí o que eles fazem? Contratam dois mercenários. Han Solo e Chewbacca. Com a sua... Milenar é um nome ruim porque o nome da nave é Millennium Falcon, né? Essa nave icônica no universo Star Wars, que também está presente aí até hoje. A Millennium Falcon contratam esses caras para eles irem lá para poder salvar a Leia. Eles vão lá salvar a Leia e eles de fato conseguem salvar a Leia. Só que tem um problema. Obi-Wan precisa se sacrificar, então eles novamente encontram Anakin. E aí lembra, Anakin lutou contra o Conde Dooku, perdeu o braço. Aí ele foi e colocou. Encontrou o Conde Dooku, matou o Conde Dooku. Lutou contra o Obi-Wan, perdeu a luta, foi destruído, perdeu o braço, perna e sei lá o quê. Virou Darth Vader, lutou contra o Obi-Wan, era a revanche. Anakin, que agora é Darth Vader, mata Obi-Wan. Obviamente Luke fica pé da vida. E eles conseguem fugir com a Leia e com a galera. Ele foge, e aí rola lá os Star Wars, as guerras intergalácticas lá, não sei o que, em volta da nave da Estrela da Morte, porque eles querem destruir a Estrela da Morte. E agora com o plano em mãos, ele já tinha visto o plano, já sabia qual era o segredo de destruir, onde tinha que atirar na nave. E ele e o Luke usando a força, com a ajuda do Obi-Wan, com o espírito dele e tal. E o Darth Vader, que também estava numa nave perseguindo o Luke, ele sente também a força muito forte. E aí o Luke acaba conseguindo atirar e finalmente eles destroem a Estrela da Morte. E assim termina o episódio 4, A Nova Esperança. Episódio 5, Império Contra-Ataca, o filme de 1980, acontece 3 anos depois apenas, né, dentro da cronologia, do filme 4, que é A Nova Esperança, né? Então, a vingança dos Siths. O que acontece? A Aliança Rebelde conseguiu destruir a Estrela da Morte, e agora eles estão espalhados pelo universo, se escondendo do Darth Vader, que, afinal de contas, quer matar todo mundo, quer dominar o Império. Nesses 3 anos, Han Solo se apaixona pela Leia, porque eles ficam muito juntos, ele acaba se apaixonando, criando essa fera aí por ela. Luke sonha com o seu mestre, antigo mestre, Obi-Wan, falando que ele deveria procurar um cara chamado Yoda, que era um grande mestre Jedi, que deveria terminar o seu treinamento com o Yoda, e Luke vai fazer isso, vai procurar, junto com o R2-D2, o Yoda para ele poder continuar seu treinamento. Enquanto isso, Darth Sidious revela para Darth Vader que Luke, na verdade, era seu filho. E, obviamente, Darth Vader fica empolgado com a ideia de trazer Luke para o lado negro da força, já que ele também estava lá, seu filho também conseguiria, e assim eles juntos poderiam dominar o universo e serem felizes para sempre. A nave Millennium Falcon está com um problema técnico lá e eles precisam consertar. E aí, Han Solo, Chewie e Leia vão procurar Lando, um antigo amigo de Han Solo. Lando os convida para um jantar. No jantar, eles são surpreendidos pelo Império. Na verdade, Lando trabalhava para o Império e entrega-os para Darth Vader. Darth Vader queria fazer um teste
com pessoas para poder ver se o jeito que ele queria trazer o Luke funcionaria. Que jeito era esse? Congelar uma pessoa através de um jeito lá que eles chamavam de carbonita. E aí ele acaba congelando o Han Solo e faz uma estátua de Han Solo. Tem uma foto famosa de Han Solo num cubo preto, num retângulo preto. E aí ele consegue congelar Han Solo. E aí ele dá Han Solo para Boba Fett. Boba Fett era um caçador de recompensas que devia dinheiro para um cara chamado Jabba the Hutt, que morava em Tatooine, e ele vai lá então entregar Han Solo para Jabba the Hutt, o Boba Fett. Luke estava treinando lá com o Yoda na força, mas ele percebe uma perturbação na força e percebe que seus amigos estão em apuros e vai lá salvar geral. E aí Luke de fato salva geral, eles conseguem lá nas tretas acabar salvando todo mundo, menos Han Solo, né? Lembrando que Han Solo já foi para Tatooine com o Boba Fett. E aí, nessa treta, Luke e Darth Vader lutam. Nhon, nhon, nhon. Acontece o que com Luke? Perde um braço. A gente já percebeu que a franquia gosta de tirar braços das pessoas. Luke perde um braço e nessa luta, o seu pai se revela como seu pai. Darth Vader fala, Luke, I'm your father. E Luke, não, é mentira, como você pode? Esse cara feio, asqueroso, do mal. E aí Luke vaza. Luke reconstrói a sua mão. E Luke vai para Tatooine para poder salvar Han Solo. E assim terminamos o episódio 5, o Império Contra-Ataca. Episódio 6, O Retorno Jedi, terceiro filme da saga, criado em 1983, acontece um ano depois do episódio 5, O Império Contra-Ataca. Nesse episódio, nós temos a segunda Estrela da Morte sendo construída, o Império aí insistindo no erro. Mas é importante que agora o Império teve uma ideia genial. Agora nós vamos fazer um campo de força em volta da Estrela da Morte. Olha aí. E aí eles fazem então a Estrela da Morte, estão construindo a Estrela da Morte em volta de um planeta chamado Endor, de uma lua chamada Endor. E lá nesse planeta eles teriam esse campo de força, o lugar que faz o campo de força lá em volta da nave. E assim, eles não poderiam atirar e destruir a nave. Hahaha, como somos inteligentes. Lembra então que o Luke, no final do último capítulo, ele foi lá salvar o Han Solo. E aí eles mandam o R2-D2 e 3PO pra negociar com o Jabba the Hutt pra ver se eles conseguem Han Solo de volta. O Jabba the Hutt gosta tanto do C3PO e do R2-D2 que captura os dois. E aí eles acabam virando mais também negócios lá, objetos pro Jabba the Hutt. A Leia se fantasia de um mercenário e vende o Chewie pra ele. O Chewie, ele gosta mesmo. E aí isso dá acesso pra Leia pro lugar onde o Jabba the Hutt morava. E ela encontra Han Solo. Ela acaba liberando o Han Solo. Jabba the Hutt fica sabendo, fica pé da vida e acaba prendendo todo mundo, ou seja, todo mundo tá preso, só faltava o Luke. O Luke aparece lá com o Lando, que o Lando agora se arrependeu e voltou, viraram amiguinhos. O Lando e o Luke acabam salvando todo mundo, e nesse processo o Jabba the Hutt acaba morrendo. Luke sente alguma coisa com Yoda e vai lá visitar Yoda. Chegando lá em Yoda, lá em Yoda não, né? Lá no planeta que Yoda estava, Yoda realmente já estava de final, já estava morrendo, e aí o Yoda fala, seu treinamento só vai terminar quando você enfrentar o seu pai, então você não pode fugir dessa luta. E a Leia é sua irmã. Pam, pam, pam. E aí Luke fica de cara, de face, mas tudo bem. Nesse meio tempo, então, aí Luke volta, encontra geral, e aí vai Leia, Luke e Han Solo, vão lá pra Endor pra destruir, afinal de contas, o campo de força pra poder, pro Chewbacca e toda a Aliança Rebelde poder destruir novamente a Estrela da Morte. Que, pasmem vocês, tem o mesmo erro do primeiro. Esse engenheiro aí é um engenheiro genial. Por isso que é bom estudar, gente. E aí, eles vão lá, eles são ajudados por um povinho daquele lugar chamado de Ewoks. Eles são muito fofinhos, é um povo muito icônico também de Star Wars. Vader e Luke se encontram. Luke fala, pai, volta pro lado bom da força, você é top, vamos ser tops juntos. E Vader, não, venha você para o lado negro da força. Palpatine começa a influenciar, jogar uns raios na mente do Luke para que ele fique com raiva e possa alimentar esse lado negro da força. E aí tenta matar o Darth Sidious, e é o que o Darth Sidious queria, que ele ficasse realmente com raiva. O Vader se sensibiliza com aquilo, interfere e Vader acaba perdendo um braço de novo. Gente, ele perdeu um braço de novo. Cara, corta esse braço fora e não coloca de novo, porque, meu amigo, você não é pra ter braço. Você não é nem destro nem ambidestro. Você é zero destro. Você não é nada destro, nem nada destro mesmo. É isso, eu não tenho o que falar. Aí, Vader perde o braço novamente. O Darth Sidious vai tentar matar Luke e o Vader, mesmo sem o braço, interfere. Luke e Vader conseguem matar o Darth Sidious. E aí, o Luke e o Vader, né, tem um momento de redenção. Ele pede pro Luke tirar a minha máscara. E aí eles se olham e o Vader era muito feio, né? O foco acabou, calma. Opa, voltou. E aí eles se conversam e aí o momento é fofinho. E enquanto isso,
eles conseguem destruir o campo de força, e a Aliança vai lá e destrói novamente a Estrela da Morte, e assim terminamos o episódio 6. Episódio 7, Despertar da Força, é um filme de 2015. Esse filme acontece 30 anos depois do episódio 6. O Império não existe mais, porque Darth Vader e Darth Sidious morreram. A República está ainda engatinhando enquanto República, ainda falta muito para ela virar o que ela era antes. Então acaba que a República ainda não é República, ainda eles são considerados rebeldes, porque não existe mais o Império, mas existe a Primeira Ordem, coordenado por Snoke, Kylo Ren e General Hux. Snoke e Kylo Ren conseguem usufruir da força, então acaba que eles têm muito poder, muito dinheiro, muito exército, e aí eles querem dominar o universo. O Luke sumiu, o Luke a gente não sabe porquê, mas ele foi embora, tá desaparecido há algum tempo já, e aí tanto a Primeira Ordem como os rebeldes querem encontrar o Luke, obviamente, por quê? A Primeira Ordem quer matar o Luke, porque ele é o único Jedi vivo, e os rebeldes querem encontrar Luke para que Luke ajude a combater a Primeira Ordem e finalmente trazer paz no universo. Afinal de contas, Luke de alguma forma estava atrelado. Será que ele era a criança do equilíbrio daquela profecia? Por quê? Porque o Anakin, que era considerado, mas talvez ele foi quem teve o filho, e talvez o Luke fosse essa pessoa que ia trazer equilíbrio para a força, será? Não sei, mas as pessoas queriam então encontrar Luke também. Paul, um piloto dos rebeldes, consegue encontrar um pedaço do mapa que leva até Luke. Mas, obviamente, que a Primeira Ordem fica sabendo, a fofoca rola solta, já falei isso pra vocês, e aí ele coloca esse pedacinho do mapa lá no BB-8 e manda o BB-8 vazar, e o BB-8 acaba caindo num planeta lá, que a gente vai falar dele já já, mas o Paul acaba sendo capturado, e ele acaba sendo torturado para dizer onde é que está esse mapa. Nesse meio tempo, então, lá o BB-8, ele encontra Rey. Rey é uma moça catadora de lixo, e ela cata lixo para escombros de naves, etc, para poder sobreviver. Ela mora num planeta e ela espera que seus pais voltem. Seus pais a abandonaram lá 20 anos atrás, e ela espera que seus pais, então, estejam aí vivos de alguma forma e venham buscá-la. E ela encontra o BB-8. Lá onde o Paul foi capturado, tem um Stormtrooper que acaba salvando o Paul, porque ele precisava de um piloto para ele fugir. E ele acaba salvando o Paul, e eles conseguem fugir. O nome desse cara era FN, sei lá o que, mas o Paul acaba dando o nome desse cara de Finn. Eles são abatidos e caem num planeta chamado Jakku, que é onde está o BB-8 e a Rey. O Finn sobrevive, e o Paul a gente não sabe o que aconteceu com ele, aparentemente ele morreu. E aí, o Finn, acaba encontrando a Rey e o BB-8, e aí a Primeira Ordem vai lá atacá-los, obviamente. Eles acabam fugindo, pasmem vocês, na Millennium Falcon. A Millennium Falcon estava ali, tipo, num pátio, como se fosse um carro velho, perdido ali. Eles conseguem fugir na Millennium Falcon. Eles fugindo, de repente eles são capturados por nada mais, nada menos que quem? Han Solo e Chewbacca. Eles finalmente encontraram a nave que pertencia a eles. Eles contam toda a história, o que estava acontecendo, que eles estavam procurando o Luke, blá blá blá. Então toda essa treta, e Han Solo obviamente conhecia Luke, era um grande amigo de Luke, né? Afinal de contas, ele se apaixonou pela irmã do Luke, que é a Leia. Vamos lembrar disso, vamos lembrar da árvore genealógica aí. E aí, o Han Solo e o Chewbacca decidem ajudar a encontrar o Luke. E aí eles vão para um lugar, para um planeta, que lá existia uma antiga amiga do Luke, e eles iriam talvez descobrir o paradeiro do Luke ali. Chegando lá, o Finn fala: galera, aqui é o meu fim. Aqui eu não quero mais, valeu, causa muito nobre de vocês, mas eu quero ter uma vida pacata, longe da Primeira Ordem, eu quero ser feliz, beleza? Beijo, me liga. E Finn dá uma separadinha do grupo por um breve momento. Rey começa a escutar umas vozes, e ela vai pra um lugar lá, ela encontra o sabre de luz de Luke, aquele primeiro sabre de luz azul, bonito. E aí ela toca no sabre, ela vê várias histórias, ela vê o Obi-Wan, vê ela, e ela buga a cabeça, ela não quer sentir aquilo, ela fica confusa. A amiga do Luke fala: minha filha, seus pais não vão voltar pro seu planeta, pode desistir. Busca, vai atrás desse negócio, você vai ser feliz assim, esse é o caminho, a força está te mostrando o caminho. E ela: não, força não, eu não confio nessas coisas. A Rey fica doida e foge pra floresta. Nesse meio tempo, a Primeira Ordem ficou sabendo que eles estavam lá, né? Alguém postou no Stories lá, e a Primeira Ordem vai atacar, e eles estão quase sendo capturados, daí que aparece quem? Paul, numa nave, junto com os rebeldes, eles conseguem salvar a galera. Mas, infelizmente, a Rey é capturada, porque ela não estava com esse pessoal, ela é capturada, e Kylo começa a torturá-la com a força, não sei o que, pra saber onde estava o Luke e tal. A Rey acaba se descobrindo uma grande ávida da força, uma grande possuidora da força, e ela resiste, inclusive começa a conseguir ler pensamentos de Kylo Ren. Snoke revela pra nós, né? Kylo, é o seguinte, o seu pai, Han Solo, aí todo mundo:
Kylo é filho do Han Solo com a Leia. Olha só, seu pai é o Han Solo. Você tem algum problema com esse trabalho que eu estou te dando? Eu não tenho problema nenhum, eu mato meu pai se preciso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não vou ceder ao lado bonito da força, ao lado verde da força, ao lado legal da força. E aí, a gente vê quem? Eles são salvos e Han Solo reencontra quem? Leia, a sua antiga mulher, né? Eles não se viam há muito tempo já, porque Kylo, né, tinha ido pro lado negro da força. Acredito que eles devem ter tido alguma treta, não fica claro, mas eles se separaram. Eles não estão brigados, mas fica um climão, né, no ar ali. E eles começam a pensar em duas coisas. Como eles podem salvar a Rey e como eles podem destruir a Death Star. O que é Death Star? Death Star é uma nova Estrela da Morte, gente. Olha, o pessoal não muda, eles estão perdidos aí nesse, né? Uma nova Estrela da Morte, agora essa do tamanho de um planeta. Ela é literalmente um planeta. E ela, com um raio apenas, consegue destruir vários planetas. Eles, inclusive, fazem uma demonstração para eles. Eles destroem 3 planetas que faziam parte da República. E aí, ele estava agora recarregando as forças para poder atacar novamente. E eles pensam numa forma, num planejamento para poder destruir essa nova Estrela da Morte aí. Eles traçam um plano lá de destruir sei lá o que. Aí o Han Solo, o Finn e Chewbacca vão lá e conseguem salvar a Rey. A Rey, ela consegue também dar uma fugida interna ali, que ela consegue usar a força para manipular um Stormtrooper e tal. Ela começa a brincar com a força ali naquele momento. E aí, eis que é o encontro entre Kylo Ren e Han Solo. Há muito tempo eles não se viam, pai e filho. Discussão vai, discussão vem. Kylo Ren mata Han Solo e Han Solo morre. Se ele matou, morreu, né? Porque é tão drástica, foi uma cena tão forte. E aí o Chewbacca fica pé da vida, atira no Kylo, o Kylo acaba se machucando, mas ainda assim persegue o Finn e a Rey, que estão fugindo para poder, né, vazar, porque o planeta tá para ser destruído. Porque o planeta que eles estão é a própria Estrela da Morte que vai ser destruída. E aí, eles... É uma parte muito engraçada, porque o Finn, que não é um Stormtrooper, é um cara qualquer, ele pega o sabre de luz do Luke e luta contra o Kylo Ren, coitadinho, leva um pau e perde a luta, não morre, mas perde a luta. E aí a Rey aparece, aí a Rey fala, moleque, agora vem aqui, ó. E nhon. A Rey ganha, mas por que ela ganha? Lembra que o Kylo tava machucado porque ele levou um tiro do Chewbacca. E aí acaba sendo cortado no rosto. E aí a Rey e o Finn conseguem fugir. E finalmente a Estrela da Morte, eles conseguem lá o plano do Poe, eles conseguem com as naves destruir lá os reatores e o planeta é destruído. E aí, com o planeta destruído, eles voltam lá pra onde estavam todos os rebeldes. Eles pegam aquele pedacinho de mapa pra poder ver onde é que Luke estava. Eis que o R2-D2 estava ali todo o tempo. E ele já tinha um pedaço do mapa. Olha aí o pessoal que não pensou no R2-D2, o grande ícone do Star Wars. E aí eles juntam os pedaços e eles conseguem ver onde está o Luke. E aí, R2-D2, Chewbacca e Rey vão encontrar o Luke. Eles encontram um planeta. Esse planeta é um antigo planeta Jedi, parece que foi onde tudo começou, onde está o primeiro templo Jedi. E lá, a Rey encontra uma ilha, ele começa a subir e termina o capítulo com o Luke tirando a capa dele, o braço mecânico dele, lembra que ele perdeu a luta, né, contra o pai, lá lutando contra o Darth Vader. E aí aparece a Rey entregando o sabre de luz para Luke. E acaba assim o episódio 7. Tan, tan, tan. Episódio 8, Os Últimos Jedi. Filme de 2017. Ele acontece exatamente 1 minuto depois do último, né? A continuação, a Rey lá está com o braço esticado, entregando, e aí ele entrega, e ela fala que quer ser treinada, e o Luke fala, minha amiga, eu não vou te treinar porque eu já falei como mestre. Meu último Padawan, Kylo Ren, aí a gente descobre que o Kylo foi o Padawan, por isso que o Luke desistiu, porque o Kylo acabou indo pro lado negro da força. E aí eu falei com o mestre, não quero treinar, acabou essa história de Jedi, me deixa em paz, deixa eu morrer aqui em paz, feliz e contente. Nisso, a aliança, ela estava espalhada pelos confins do universo, né, depois de destruir a Death Star lá. Eles destroem a Death Star, mas o Império, a Primeira Ordem ainda começa a perseguir agora os rebeldes, que não conseguem fugir. Por quê? Porque eles têm um dispositivo que consegue rastrear quando eles fazem aquela velocidade da luz. Eles começam a perseguir, e é uma perseguição onde tá lá as navezinhas assim, e essa tirando nessa, vai destruindo, e tá toda a aliança rebelde naquelas naves. Então é uma preocupação de como é que eles vão fugir, porque eles não conseguem, se eles usarem a parada lá da luz, ainda assim eles vão ser perseguidos, não vai adiantar necas de pitibiril. E eles começam a pensar num plano, eles já têm um plano arquitetado que eles vão fugir em pequenas naves e deixar as naves grandes para trás. Então eles vão na frente e aí o pessoal não vai ver porque vai ter tantas naves grandes e as navezinhas da frente eles vão conseguir usar o negocinho de dobra e vão fugir. Só que eles não sabiam que tinha aquela parada de seguir. O Poe
descobre uma forma, fala assim, já sei, eu preciso de um hacker que vai hackear o escudo daquela nave e hackear essa parada de que pode descobrir onde as pessoas estão, né, esse velocidade da luz aí, e a gente precisa ir lá num planeta que tem um cassino lá, que tem um cara que eu sei quem é, que é um hacker que vai ajudar a gente e tal. Nesse meu tempo, as naves da Aliança estão sendo destruídas, dos rebeldes estão sendo destruídos. Inclusive a Leia, numa das naves, ela sai no espaço. E a gente fala, meu Deus, a Leia morreu. E de repente ela, com a força, lembra que ela é filha do Darth Vader, então ela tinha um pouco de força nela também, ela consegue usar a força e voltar pra nave. Ela tá exausta, cai no chão desmaiada, mas ela se salvou. E aí Paul vaza com a galera, com o hacker lá, não sei o que. Ele vaza lá pra procurar o hacker, né? Nesse meu tempo lá na ilha, a Rey tá pé da vida com o Luke, né? Porque o Luke não quer treiná-la. Ela começa a tentar treinar sozinha e ela começa a ter telepatias, tem um WhatsApp mental lá com o Kylo. E ela sente no Kylo ainda um lado bom. E ela fala, eu posso transformar esse cara numa pessoa boa de novo. E eu vou lá confrontá-lo, não sei o quê. O R2-D2 fala com o Luke, mostra aquela mensagem da Leia. Lá no episódio 4, lembra que o Luke enquanto jovem, encontra a mensagem da Leia? Ele mostra a mesma mensagem. Obi-Wan, eu preciso de você e tal. E aí ele fala, pô, beleza, eu vou treinar essa menina. Menina, eu vou te treinar. E quando ele vai treinar, ela tá na telepatia com o cara, você não pode fazer isso, o cara é do mal, não sei o que, lá. Não. Ela, eu vou lá confrontá-lo, eu posso, vem comigo, você vai me ajudar. E o Luke fala, que maneira te ajudar, você é louca, não sei o que. E a Rey foge pra confrontar o Kylo. E aí o Luke fica pé da vida. E ele começa a meditar e não sei o que. Aí aparece o Yoda. E o Yoda queima o último templo onde tinha todos os documentos antigos Jedi. E aí ele fala, o Yoda sempre é uma pessoa muito sábia, ele fala, um fracasso pode ensinar a gente muito mais do que o sucesso. Não deixe que o Kylo seja não sei o que, você não pode perder essa menina e tal. E aí o Yoda aparece como fantasma para dar uma lição de moral no Luke. Nesse meio tempo, o Paul, o Finn e o BB-8 encontram um hacker lá naquele cassino e ele dá uma treta lá naquele planeta, mas eles conseguem fugir com a ajuda de alguns escravos. Inclusive o Paul, se eu não me engano, o Paul deixa um anel dos rebeldes com um dos escravos que os ajudou a fugir, e eles conseguem fugir para justamente ir lá para aquela nave. Chegam na nave, eles são descobertos, são capturados. No que eles são capturados, eles conseguem fugir, e aí o hacker acaba os traindo, e eles, né, acabam ficando ferrados. A Rey acaba aparecendo na nave, e ela é capturada também, veja só, como tudo começa a dar certo, e ela é capturada pelo Kylo, o Kylo leva ela pro Snoke, e aí eles começam a ter um debate lá, e aí o Snoke revela que esse WhatsApp mental que eles estavam tendo era tudo um truque dele, ele permitiu que isso acontecesse para que eles pudessem acabar com o Skywalker, para que ele pudesse ter acesso ao Skywalker, ele já sabia onde estava o Skywalker estava fudido, eita, falei um palavrão, desculpa, o Skywalker estava ferrado, e aí não sei o que. O Kylo, vendo tudo aquilo, ele fica meio pé da vida, e ele vai lá e mata o Snoke. Kylo e Rey começam a lutar contra os soldados do Snoke. Eles lutam, e ele fala, venha comigo, nós dois juntos, vamos conseguir dominar o universo. Ela fala, não, jamais, lado bom da força, que é lindo, beijo, me liga. E aí eles têm uma treta cabulosa, ninguém ganha ao empate, e aí ele se auto-intitula o grande líder supremo. Aí nisso, lembra lá, as navezinhas estão começando, aquele plano que ia dar certo lá, de navezinha, que já tinham descoberto o Império também, a Nova Ordem, né? Tinha descoberto também. Começou a dar treta, eis que uma nave com um general lá, que eu infelizmente não vou lembrar o nome dele, mas é um general importante, né, dentro do Star Wars, ele pega a nave dele, vira contra o negócio e ativa a velocidade da luz. Ele vai com a velocidade da luz pra cima da nave e destrói tudo. E aí eles conseguem fugir da nave, obviamente, que eles estavam presos lá. Essa é a oportunidade que eles têm pra fugir. E aí os rebeldes finalmente conseguem fugir, eles fogem pra um planeta ali perto, onde tinha uma base antiga. Rebelde, um planeta gelado lá, e lá já não tem mais nada, tudo, né, muito antigo, e eles vão pra lá pra poder se proteger, obviamente que a Nova Ordem vai seguir, porque é uma nave que é destruída, mas todas as outras não, eles vão lá, inclusive o Kylo Ren vai com o General Hux, que tá vivo ainda, e eles vão lá pra procurar a galera. E eles começam a ir, aí o Finn ia se matar, mas não morre, inclusive deveria ter morrido, mas ele consegue, ele é salvo por uma outra pilota, eles se beijam, se apaixonam, uma japonesinha lá e tal. E aí, nisso, eles tentam fugir eles estão tipo numa montanha que tem uma parede lá, uma parede de ferro gigante, e eles querem fugir por trás da montanha. E aí a Rey, ela pega a Millennium Falcon, vai lá por trás e encontra uma passagem, e a Rey usa força, levanta as pedras e os rebeldes conseguem fugir. Mas eles só conseguem isso graças ao Luke. O Luke aparece, de repente, out of nowhere, ele aparece lá no planeta. E ele reencontra a Leia, sua irmã. Eles têm um momento fofinho antes deles fugirem, né? Leia, eu tenho que ir lá enfrentar o Kylo, eu preciso, não sei o quê. Aí eles vazam e o Luke aparece na frente
na frente de um monte de AT&T, na frente de um monte de bicho gigante. E aí o Kylo, atira naquele, mata aquele cara, mata. Porque Kylo tinha uma raiva violenta, né, do Luke. E aí não acontece nada com o Luke, os tiros vão nele, o Luke só até tira uma onda, um momento cômico do filme, ele faz assim, ó. E aí o Kylo vai lá, eles vão lutar, e aí esquiva, e eles começam a discutir, debater, e aí finalmente o Luke tira o... E aí é a hora, quando ele vai bater, passa. O Luke, na verdade, era um holograma, porque o Luke, sério, essa parte é arrepiante, gente, o Luke estava, até agora naquele planeta, ele estava usando um negócio pra se transportar, não, ele estava usando a força, olha como ele é forte, sério. Ele se transportou pra lá pra poder ganhar tempo para os rebeldes poderem fugir. E pra ele falar o seguinte, ó, eu não sou o único Jedi, existe uma outra Jedi e uma nova geração que está por vir, que você está ferrado, e já era, e acabou, e lá. E aí os poucos rebeldes que sobraram fogem na Millennium Falcon com a Rey, e a Rey tá lá e todo mundo fica, ela está levantando as pedras com a força. E aí a própria Leia fala, eu tenho tudo que eu preciso aqui nessa nave. E assim termina o episódio 7, gente. Episódio 7 não, desculpa, olha que gafe. E assim termina o episódio 8, Os Últimos Jedi. E semana que vem, episódio 9, Ascensão Skywalker. Fica esse clima. Por que Skywalker? Skywalker, o último era o Luke, ele morreu. Será que a Rey também é Skywalker? Tem várias coisas no ar. Enfim, estamos muito ansiosos. Eu espero que você tenha gostado. Eu não sei quanto tempo deu, vou ver já, mas... eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, deixa todo mundo que você conhece que vai ver Star Wars... compartilha esse vídeo, pede pra se inscrever, pra dar like. E estou ansioso pro filme, espero que vocês também. Semana que vem eu vou ver o filme, dia 20, já estou agendado que eu verei. E tentarei fazer um react aí, inclusive com os amigos, comentando um pouco sobre o filme. Beleza? Muito obrigado, até sei lá quando, mas semana que vem Star Wars Ascensão Skywalker. Veja você também. Mas antes, veja o meu vídeo. Espero que você tenha visto, mas né? Compartilha com geral. Beleza? Muito obrigado, valeu e até a próxima. Não poderia deixar, né, terminar que a força esteja com você, é claro.